A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Para mim é motivo de honra estar podendo compartilhar com vocês este breve testemunho. Eu estou aqui num quarto de hotel, então eu já até peço perdão por algum barulho de som. Tem algumas crianças ali fora, a iluminação às vezes não está adequada também, né? Mas o propósito deste breve vídeo é dizer o que Jesus fez para mim, na minha vida, na vida da minha família, né? Através de um pequeno detalhe, através de um pequeno gesto, uma ação que fizeram no colégio, né? Quando eu era criança, através dos Gideões, que distribuem os Novos Testamentos, né? Gideões internacionais, Novos Testamentos como este. Bom, meu nome é Camilo Rocha Nascimento, eu tenho 34 anos hoje, sou médico formado pela Universidade Federal do Mato Grosso, primeiro tenente da Marinha do Brasil, do quadro da reserva, né? RM2, Reserva Militar. A minha história começou muito cedo, aos 6 anos de idade, eu sofri um abuso sexual, né? Não violaram meu corpo, nada, mas me expuseram a uma situação em que veio transformar toda a minha vida, né? E que graças a Deus o Senhor Jesus Cristo, Ele tem curado e tem trabalhado todos os dias na minha vida nesse sentido. Eu louvo ao Senhor por todas essas coisas. Começou aos 6 anos e através disso muitas revoltas na minha família, eu não conseguia ter contato com a figura do meu pai, né? Apesar de que não foi ele o agressor, meu pai não estava em casa, minha mãe não estava em casa, mas eu acabava vinculando a figura masculina com o que aconteceu e aquilo me causava muitos medos, muitos traumas, né? Então, passei a ter uma relação com meu pai bastante complicada. Era uma criança cheia de traumas, uma criança cheia de medos, uma criança em que o pecado conseguiu violar em todos os sentidos, né? Nas minhas faculdades intelectuais, no meu emocional, né? Enfim, os meus sonhos, meus projetos infantis. Então eu não fui uma criança como as outras são, né? Inocentes, amáveis, dóceis. Não, eu tive meus problemas, sim. Um dia eu acabei conhecendo na adolescência o satanismo, infelizmente, né? Passei a ser servo do nosso inimigo hoje em dia. Eu servia Satanás na ordem de bruxaria Wicca, né? Fui um bruxo, mexi com espiritismo, todos os tipos de feitiçaria que a Bíblia condena, né? Todo tipo de rebeldia. E através disso passei a adorar a Satanás de todas as formas possíveis, dentro da prostituição. Infelizmente também eu conheci este mundo da prostituição através... A Bíblia fala, né? Salmo 42, um abismo chama outro abismo e, enfim, por conta dessa vida perdulária, essa vida afastada completamente, total de Deus, eu fui me afundando cada vez mais neste mundo da prostituição. Aos 14, 15 anos eu tive contato com uma banda de rock da Califórnia, banda que tem por vocalista Marilyn Manson, e ele se diz o próprio reverendo de Satanás aqui na Terra. Então eu era adorador dessa banda, né, fazendo várias coisas que não agradavam a Deus. E o mundo da música, geralmente a música mundana, né, ela está sempre ligada com o uso de drogas, e por conta disso eu passei a ter várias experiências neste mundo também, né? Sofri 3 tentativas de homicídio por conta de envolvimento com pessoas que só queriam acabar com a minha vida em virtude de dívidas enfim, né? Durante a minha vida da adolescência, me afundei na prostituição também. Eu fui descoberto por uma agência de modelos em Londrina, no Paraná, que me levou ao Rio de Janeiro para gravar alguns programas, né, na Rede Globo. Eu fiz A Grande Família, eu fiz algumas participações em outras telenovelas também, na minha época, de 18 anos, 17, 18 anos, alguns catálogos de revistas. E esse mundo me acabou levando à prostituição, em todos os sentidos, não é só a prostituição do corpo que eu digo, mas a prostituição da alma, vendendo os meus valores, né, os valores que meus pais agregaram a mim, na minha formação como pessoa, como ser humano, né, que foi uma educação excepcional, apesar de eu não ter conseguido ter um relacionamento muito próximo com o meu pai em si, né? E por conta daquela vida toda, um dia
eu desesperado, já tinha sofrido 3 tentativas de homicídio por conta das drogas e da prostituição. E dentro do satanismo, como muitos conhecem, talvez já tenham lido em livros, existem degraus, né? Nas nossas igrejas evangélicas existem vários postos, né? Presbítero, diácono, enfim, pastores, né? Evangelistas. No mundo do satanismo também é assim, para que eu agregasse maior poder e conhecimento dentro da ordem de bruxaria na qual eu servia a Satanás, eu precisaria fazer alguns pactos. E eu, desesperado, num momento de total afastamento de Deus, total afastamento dos planos do Senhor, do que eu conheço hoje na palavra de Deus, eu fui tentar fazer um pacto superior com Satanás, envolvendo vários símbolos dentro da magia negra, dentro da bruxaria, e esse pacto não dava certo, Um dia eu peguei todos os papéis, as palavras do ritual e fui para frente da minha casa às 3 da manhã, um horário determinado, numa hora determinada, num dia determinado, para fazer uma coisa determinada. Eu venderia minha alma a Satanás. E o ritual não dava certo, porque Deus já lutava por mim naquele momento. Porque um outro pacto já havia sido feito com Deus no passado, e eu já vou chegar lá. E quando eu proferi as palavras do ritual, as palavras misericórdia, que o sangue de Jesus tenha poder sobre a minha vida nessa hora, as palavras do ritual diziam assim: Satanás, apresente-se a mim, tu serás o meu Deus e eu serei o teu servo, e venderei a minha alma para ti. Naquele momento eu senti como a gente vê às vezes em vídeos, em filmagens de cinema, né? Como se o mundo inteiro parasse e a cena ficasse focada em mim. Céus e terra eu senti que parou naquele momento. E uma voz, eu não sei se é o meu ouvido, na minha carne, no meu espírito, no meu coração, eu sei que é uma voz poderosíssima que transformou a minha vida e que eu tenho certeza de quem é hoje, falou comigo. Eu falo isso com muita convicção, com bastante certeza de que foi o próprio Deus que falou comigo, o próprio Jesus Cristo que pregou para mim naquela madrugada. Quando eu disse as palavras: apresente-se a mim, Satanás, tu serás o meu Deus, eu serei o teu servo por toda a eternidade, e uma voz falou profundamente comigo dizendo: tu não podes se vender, porque tu já fostes comprado a preço de sangue na cruz do Calvário. Naquele momento meu mundo veio ao chão. Eu me revoltei contra Deus, eu chorei bastante, mas eu senti um amor que eu jamais havia sentido e que jamais senti em toda a minha vida. É um amor que anda comigo hoje, um amor que me faz ser grato ao Senhor todos os dias, por todos os benefícios que Ele tem me feito, por tudo que o Senhor é para mim hoje. Naquela noite eu senti aquele amor, e aquele amor me impactou, aquele amor me incomodou e me fez lembrar de que eu havia sido comprado por Jesus Cristo. Eu tive a graça, a misericórdia a misericórdia de Deus, né, de não que isso não seja necessário, mas nenhum pregador pregou para mim, nenhum hino eu escutei, mas o próprio Senhor Jesus se apresentou para mim naquela madrugada e disse que havia pago um preço por mim. E me fez lembrar de que um dia, quando eu tinha aproximadamente 9, 10 anos de idade, numa manhã, numa sala de aula, algumas pessoas muito bem vestidas, algumas mulheres, alguns homens, entraram na sala de aula falando de um Deus todo-poderoso, né, de maneira simples, mas de uma maneira que aquela criança entendeu e me entregou um Novo Testamento. Não é esse aqui, o meu está em casa, eu estou no hotel, esse aqui é o exemplar do hotel. E me entregou um como este aqui. E nas últimas folhas daquele Novo Testamento, deixa eu ver se esse aqui tem, se não mudaram as edições, vem escrito, vem menção, esse aqui eu não estou encontrando, mas ele vem uma declaração escrito, né? Eu aceito Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, é uma profissão de fé, e lá estava escrito, eu não tenho aqui, eu gostaria de mostrar, mas infelizmente não está aqui comigo, ficou nas minhas coisas, na minha cidade. Eu com 10 anos de idade, naquele pequeno Novo Testamento que me foi entregue, eu aceitei o Senhor Jesus. E eu lembro que quando criança eu fiz aquilo com convicção, eu já tinha bastante entendimento com apenas 10 aninhos de idade. E o Senhor naquela madrugada me fez lembrar do dia em que eu assinei aquilo. Por incrível que pareça, naquela madrugada eu lembrei que eu assinei
um Novo Testamento atrás, eu fiz uma profissão de fé, dizendo que eu aceitaria o Senhor Jesus Cristo. Então, naquele dia, lá no passado, em 1994, 94, 93, não estou enganado, eu sei que foi num dia de março, eu havia feito um compromisso com o Senhor, porque um dia alguém entregou para mim o Novo Testamento. Passaram-se anos, aquela promessa, aquele pacto que eu fiz com o Senhor Jesus Cristo, ainda na minha tenra idade, ele foi cumprido. Eu passei a aceitar o Senhor Jesus Cristo a partir daquela madrugada praticamente, porque eu fiz um propósito com Deus de que naquele dia que o ritual não deu certo, que se fosse Deus que estivesse falando comigo realmente, eu seria servo dele. Porque eu não consigo acreditar em alguém que ouve a voz forte do Espírito Santo de Deus, Jesus Cristo não tem mudança de vida. E a partir de então as palavras foram mudadas totalmente, houve uma conversão até das palavras, porque eu passei a dizer então que se Deus resolvesse o meu problema, em 3 dias Ele seria o meu Deus e eu seria servo do Senhor Jesus Cristo por toda a eternidade. Aqui isso foi uma quinta-feira, num culto de missões, no domingo eu fui convidado por uma jovem, na época minha namorada, a estar lá, e eu estive lá no culto e o Espírito Santo sempre falando comigo que eu havia feito um propósito com o Senhor. E Deus, ele tinha entrado com providência na minha vida na manhã seguinte, depois do ritual. Eu dei 3 dias para o Senhor e o Senhor resolveu com algumas horas, né? Porque o Deus que nós servimos é o Deus de já. Eu aceitei o Senhor Jesus Cristo, eu tive os meus pecados todos perdoados, porque recebi de Cristo a remissão através do sangue derramado na cruz do Calvário. Passei a ser chamado de louco pela minha família. Tive os meus sonhos restaurados, passei a voltar a querer estudar. Hoje eu sou médico pela graça e misericórdia do Senhor que me levou a ser médico. Em menos de 9 meses o meu pai e minha mãe aceitaram o Senhor Jesus também. Alguns meses depois o meu irmão aceitou o Senhor Jesus também. E depois a minha irmã aceitou o Senhor Jesus Cristo também. Porque no Novo Testamento que me foi entregue, quando criança, existe uma palavra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo de número 31, que diz assim: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Hoje eu sirvo ao Senhor como médico, presbítero, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Tenho testemunhado diante das paredes de hospitais pelos quais eu tenho passado trabalhando, falando de Cristo e da mudança que o Senhor Jesus pode fazer na vida de uma pessoa, falando da salvação, da vida eterna, porque um dia um Gideão me entregou, e eu agradeço a vocês, me entregou com todo amor e carinho um Novo Testamento para que eu lesse quando criança. E quando criança, aos 10 anos de idade, eu fiz uma profissão de fé que se cumpriu anos depois. Porque Deus tem um tempo para todas as coisas. Então, Gideão, continue evangelizando, usando o Novo Testamento. Eu tenho certeza que vidas estão sendo transformadas através desse ato, que é entregar o Novo Testamento nas mãos de uma criança, nas mãos de um pecador que precisa do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos vocês. Fique com a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe. Amém.